O tempo em história. Falar do tempo em história é trabalhar dois conceitos fundamentais para se compreender a relação que há entre o tempo e a disciplina de história. A diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico. Falar de tempo cronológico, nós vamos abordar aqui alguns tópicos importantes que vai fazer você entender essa relação que há entre o tempo e história. Fica comigo nesse vídeo que eu sou Eliel Santos, seu professor de História. Tempo cronológico significa a ideia de consecutividade, a ideia de sequência. Ou seja, a série de eventos que vai acontecendo linearmente, aquela ideia de uma coisa atrás da outra, um fato após o outro. O dia que você nasce, em sequência, ocorrerá uma série de fatos, uma série de datas, uma série de questões em sequência. Isso significa a ideia que se tem da cronologia, do tempo cronológico. O tempo cronológico, cronologia, ele é originado etimologicamente por dois termos. É o termo chamado cronos, que significa tempo, e logos, que significa estudo. Vale salientar que o tempo, ele é originado de convenções. E essa convenção, ela parte do movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno do seu eixo. Esse movimento de rotação produz a existência dos dias e as noites. Os dias e as noites, cronologicamente, vai surgindo o tempo na história. É a ideia natural dos acontecimentos. É o tempo do relógio que dá origem aos calendários. Nesse assunto, nós precisamos abordar essa questão do calendário. O calendário é muito importante em história, pelo menos no tempo em história. Falar de calendários, nós vamos observar que temos vários calendários ao longo da história. O homem, ao longo da sua trajetória aqui nesse mundo, criou vários calendários. Na sociedade hoje, por exemplo, nós vamos encontrar o calendário chinês, encontrar o calendário muçulmano, o calendário judaico e o calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano é o mais importante, é o mais relevante. Então essa relação com o calendário em história, ele é muito relevante e é necessário que você entenda e você possa até desenvolver uma certa pesquisa sumária para que você entenda alguns conceitos, algumas coisas curiosas que vai lhe ajudar no estudo desse assunto. Consisto, por exemplo, a você conhecer os mais diversos calendários que existem ou que existiram. O calendário persa, por exemplo, foi um calendário que existiu, mas hoje não existe mais. O calendário maia, por exemplo, é um calendário que trouxe até um grande alvoroço, porque ele sinalizava o suposto fim de mundo. Então, o calendário maia dizia profeticamente que o mundo se acabaria. Muita gente ficou muito preocupada. Então, a relação com o calendário é bem interessante em história. Dá uma pesquisada no que significam os mais diversos calendários que existem e que existiram, para que você tenha essas curiosidades sanadas e possa entender melhor esse assunto da relação do calendário com o tempo em história. O calendário gregoriano foi um calendário criado pelo Papa Gregório XIII. Esse calendário gregoriano é o que rege a nossa sociedade hoje, a maior parte dos países, do mundo ocidental. Então esse calendário é muito importante, ele tem um fator político relevante na história. Vale salientar que o calendário gregoriano, ele trabalha a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, tudo que se fala, tudo que acontece, que aconteceu, tem uma referência que é antes de Cristo, AC, e depois de Cristo. Quando você for escrever essa nomenclatura, não se esqueça que depois de Cristo você não precisa colocar de ser, mas todas as datas, todos os fatos que ocorreram antes do nascimento de Jesus Cristo, você precisa colocar o termozinho chamado AC. AC significa antes de Cristo. O entendimento de século e algarismos romanos. Você já viu em algum lugar alguns termos, algumas expressões em algarismo romano, denominando datas. Essas datas em algarismo romano se referem a séculos. Os séculos na história são expressados por meio de algarismos romanos. A primeira regrinha para se determinar os séculos na numeração em algarismos romanos
é a gente entender, por exemplo, se a data é 1900, os dois últimos algarismos que forem 0, os dois primeiros determinam o século. Então, 1900, logo, é um número que tem como numeral os dois últimos 00. Assim, 19 é o século desse número, dessa data. Então você pega os dois últimos números, verificam se são 00, sendo 00, elimina os dois zeros e o que fica, ou seja, 19, é o número do século correspondente. Uma outra regrinha é, se você observar esse número e os dois últimos números forem números diferentes de 00, os dois números eles são acrescidos do 1. E aí é o século correspondente. Então, 1926, 26 não é 0. Isso quer dizer que 1919 acrescenta-se 1. Então, é o século 20. Então, 1926 é século 20. A cronologia, né, o tempo cronológico, ele vai dar origem à linha do tempo. Linha do tempo é um assunto interessante que você vai ver na próxima aula. Não se esqueça de atentar para esse assunto. Mas linha do tempo tem a ver com a cronologia em história, ou seja, tem a ver com o tempo cronológico.